Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Arquitetura de Rede de Computadores. Nesta primeira aula, nós falaremos um pouco a respeito sobre diagrama de redes. Então, aqui nós iremos entender de forma teórica o que é um diagrama de rede, beleza? Bom, primeiro de tudo é que o diagrama de rede ele é utilizado para fazer uma representação visual de uma rede de computadores ou telecomunicações. Qual a diferença de rede de computadores para telecomunicações? A rede de computadores, como nós sabemos, é onde existem os equipamentos conectados por cabeamento ou conexões wireless, ou seja, a internet no contexto geral. Porém, a telecomunicações envolve aparelhos móveis, né? Não apenas telefones celulares, mas também demais telefones fixos. Então, por isso que tem o tele, que é em relação a telefones, né? Então, as diferenças iniciais seriam essas, tá? Então, primeiro de tudo é que o diagrama de rede de computadores, ele tem o papel de ilustrar a infraestrutura, a arquitetura, como estão divididos, localizados, como está sendo mapeado, como que está sendo direcionado esses equipamentos, tanto na rede de computadores quanto em uma rede de telecomunicações, beleza? Então, se nós pararmos para analisar, de certa forma, o diagrama de rede de computadores, ele é como se fosse uma representação gráfica, tá? Então, se nós pegarmos o contexto do Excel, por exemplo, nós sabemos que o Excel ele é uma planilha, ele é uma tabela, onde nós armazenamos informações, né? Preenchimentos por linhas e colunas. Então, existem as células que são preenchidas. Porém, quando nós precisamos fazer uma apresentação, nós não fazemos a apresentação da planilha em si. Geralmente, nós fazemos o quê? Geramos um gráfico daquelas informações. Por quê? Porque a representatividade visual ela é mais entendível para quem não atua ou para quem não está no cotidiano daquelas informações. Então, por exemplo, por mais que um gestor da área de Excel saiba mexer no Excel, dificilmente ele vai ter uma facilidade de interpretar determinadas informações na planilha, porque talvez ele não mexa naquela determinada planilha com frequência. Porém, quem utiliza aquela determinada planilha gerar um gráfico daquelas informações, vai mostrar ao gestor e ele vai conseguir interpretar de uma forma mais ágil, mais fácil e mais dinâmica. Ou seja, as partes ilustrativas, elas têm esse papel de ajudar a quem não entende aquelas determinadas informações a se habituar também. Da mesma forma acontece nos diagramas de redes de computadores. São representatividades gráficas, né? Ilustrativas, melhor dizendo, daquelas informações que talvez não seja todo mundo que entenda, não seja todo mundo a que esteja a par, e que se qualquer pessoa acabar visualizando vai ter uma facilidade de compreensão, tá bom? Então, de certa forma, os diagramas de rede, eles mostram os componentes que constituem a rede e como eles se integram, né? Como eles estão conectados, quais são as informações direcionadas, o que está sendo enviado, o que está sendo recebido, tanto em roteadores quanto os demais dispositivos, como firewalls, hubs, os próprios computadores, notebooks, celulares e tudo o que tiver conectado na rede, né? Nós sabemos que a rede ela pode ser dessa forma que nós estamos pensando aqui, que é a parte da TI, mas nós sabemos que existem eletrodomésticos que são inteligentes e que são conectados atualmente na internet. Esses eletrodomésticos, por exemplo, eles podem ser mapeados num diagrama de rede. Por exemplo, se eu quiser mapear o diagrama de rede da minha casa, né, um diagrama de rede particular, de rede doméstica, eu posso acrescentar os eletrodomésticos que estão conectados à minha rede também. Isso fica bem bacana, por sinal. Este diagrama mostra uma rede de área local, como eu estou mencionando, que é a rede LAN, né? Mas dependendo do escopo e do objetivo, o diagrama pode conter muitos detalhes ou apenas fornecer uma visão geral. Por exemplo, um diagrama de rede LAN
pode mostrar endereços de computadores individuais, enquanto o MAN pode mostrar uma rede metropolitana, ou seja, edifícios ou áreas com único nó. Então, eu posso fazer um mapeamento do prédio da minha empresa. Eu posso mapear cada setor ou cada andar, ou eu posso fazer um mapeamento geral, por exemplo, tá bom? Então, é bem bacana de abordar este contexto, porque à medida em que você aprende, nunca mais você vai ver rede como cabos conectados entre si. Sempre você vai conseguir arquitetar e imaginar na sua cabeça como que está havendo as distribuições. Isso é bem bacana. Bom, aqui eu trouxe um exemplo bem breve para vocês de uma pequena representatividade de um diagrama de rede, tá bom? Então, aqui o diagrama de rede ele está mostrando o equipamento de internet, está mostrando um switch, os computadores que estão conectados ao switch, está mostrando também um roteador conectado à internet, os aparelhos que estão conectados ao roteador, então tem uma impressora e um aparelho celular, e também a internet tem um outro computador e existe o firewall, né? Então este murinho na ponta é o firewall, indica que tudo que está para dentro deste murinho é a rede local, o que estivesse para fora seria a rede WAN, né? Então seria ali aquele triangulinho chamado web service, né? Seria o serviço da web, no caso, tá bom? Esse diagrama aqui ele é bem básico, bem simples, mas para vocês terem uma noção de como é feito essas representatividades, tá bom? Então, de resumo geral, pessoal, o que eu quero que vocês entendam para esta primeira aula é que esses diagramas de rede, eles são de bastante importância e de uma premissa extrema, principalmente para quem trabalha na área de servidores, arquitetura de rede ou engenharia de rede, para fazer os mapeamentos devidos. E isso ajuda bastante em ocasiões onde há problemas. Quando cai um servidor, quando cai um determinado equipamento, quando cai um determinado serviço, porque você consegue de facilidade identificar onde está o problema e o quanto aquele problema está impactando na tua rede. Ou seja, olhando por esta imagem que está na tela atualmente, se caísse o roteador agora, quantos equipamentos seriam afetados? Se o roteador parasse de pegar, se resetasse ou acabasse queimando, quantos equipamentos seriam afetados? Se isso fosse pensado em uma rede de trabalho, se o switch caísse, quantas pessoas deixariam de acessar a rede? E se houvesse a necessidade de, por exemplo, acessar pastas compartilhadas na rede, quantas pessoas deixariam de acessar essa pasta? O quanto de dificuldade essas pessoas teriam? Qual que é a criticidade de este equipamento permanecer inativo? Seria uma premissa trocar ele na hora, acrescentar novas configurações, colocar um novo equipamento e trazer a rede? Ou se seria necessário aguardar e não teria problema esses computadores ficarem inativos na rede naquela determinada ocasião? Então, são perguntas que nós conseguimos fazer e conseguimos identificar e justificar à medida em que nós olhamos o diagrama. Então, assim, todas as redes, elas deveriam ter esse mapeamento. Todas as empresas deveriam ter este mapeamento. Porque, como eu comentei, se acontecer um problema, é fácil de identificar o problema e, mais ainda, é mais fácil de identificar o quanto aquilo está impactando nas demais aplicações, tá? Tanto em computador, quanto em serviços ou servidores e por etc. Beleza? Vou me despedindo por aqui, fiquem com Deus e até a próxima aula.